Boa tarde, meus irmãos, muita paz. Mais uma vez estamos aqui para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e que nessa noite nós vamos continuar o estudo do livro, estamos no livro do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então vamos elevar o nosso pensamento, nosso Pai Celestial, rogar o amparo, o auxílio da espiritualidade amiga da nossa casa, do nosso irmão Abdu e toda a falange de espíritos do bem que nos auxiliam, nos amparam, nos intuem e orientam. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, derrama sobre todos nós, Senhor, teus frutos de paz, de harmonia, de equilíbrio, serena nossas mentes, acalma nossos corações e nos auxilie com o teu amor, com a tua inspiração, com a tua ajuda, para que o estudo da noite de hoje possa nos trazer esclarecimentos e ajuda para a nossa evolução espiritual. Que possa, cada palavra que nós tivermos aqui, cada ensinamento, refletir na nossa mente e assim a gente poder internalizar esses conhecimentos e poder usar para nossas vidas. E essa vida é na vida eterna. Que essa paz, que essa luz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Então hoje, meus irmãos, a gente estudando nesse tema, nesse capítulo de Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, nós vamos ler um trecho aqui que é justamente as instruções dos Espíritos sobre esse tema, E hoje o tema é Limites da Encarnação. E São Luís é o Espírito que nos auxilia dando as respostas a essa questão. Isso foi em Paris, 1859. Então, Kardec faz uma pergunta: quais são os limites da encarnação? Ele nos responde: a encarnação não tem limite, propriamente falando. Limites nitidamente traçados, se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados do que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeitos a vicissitudes. Então, vamos analisar esse primeiro trecho, Então, a pergunta foi, se há limites de encarnação, ou seja, se nós encarnamos 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 50, 60, 70, 80, 100 ou 200, há um limite? A resposta foi, não, a encarnação não tem limite. Por quê? Por que não tem limite? Porque a encarnação é uma misericórdia de Deus para que nós possamos aprender as coisas que a Terra oferece. Então, a gente precisa ter uma primeira compreensão, é que nós somos o quê? Espíritos encarnados, vivenciando temporariamente num corpo físico. E nós estamos aqui na Terra com o objetivo de aprender as coisas intelectuais e aprender as coisas morais. Então, essa é a nossa finalidade, evoluir. Então, para que a gente consiga evoluir, nós precisamos ter o saber nessas duas áreas. Evidentemente que uma vida só não é suficiente para nós aprendermos todas as coisas. E cada um de nós tem uma certa capacidade de compreensão, de entendimento, de aprendizado. E de que mais? Esforço, dedicação no que a gente tem que estudar. Então, o que nós estamos falando aqui é aprender, é compreender as coisas e vivenciar na sua vida. E para que a gente vivencie, a gente precisa realmente conhecer profundamente aquelas coisas que a gente faça e ser capaz de exercer, de executar. Não é só o saber.
Então, a Terra oferece esse campo de trabalho, de aprendizado, onde nós vamos devagarinho aprendendo todas as coisas e vivenciando. Quando essa vivência se tornar um hábito, aí verdadeiramente nós aprendemos. E isso leva tempo. Então, quantas e quantas coisas a gente viu que aprendemos, não é aprender, né? Porque aprender quando a gente já pratica, né? Nós ouvimos, conhecemos na nossa infância através de nossos pais, nossa mãe, né? Nosso pai, as pessoas que nos rodeiam, né? Que cuidam de nós. E quantas dessas a gente esqueceu e nem lembra mais. E eram coisas maravilhosas. Mas a gente não aprendeu. Não usou, não se habituou a fazer, manteve os mesmos erros e não aprendemos nada. Então, na verdade, a evolução que é necessário a gente ter aqui nesse planeta Terra é verdadeiramente nós nos modificarmos, aprendermos as coisas que o mundo oferta. E aí, o número de vezes que a gente volta para aprender essas coisas depende de nós, até aprendermos. E Deus, com a bondade infinita que Ele tem, Ele dá oportunidades, uma vez, duas, três, N vezes, para que a gente possa assimilar. Então, é muito importante a gente ver isso. Dessa forma, a número de encarnação, propriamente dito, tá certo? Ou seja, às vezes que o espírito vem num corpo para o aprendizado, vai depender do que a gente conseguiu aprender, internalizar e habituar-se a ter. E isso envolve as virtudes que a gente precisa, né? Que é o crescimento do lado moral, como também o lado intelectual, os conhecimentos científicos, os conhecimentos de vida que a gente precisa ter. Tá certo? E além disso, já tem outro problema, que atrapalha também o tempo, a quantidade de reencarnações. Se durante esse período em que a gente está aqui na Terra aprendendo as coisas, mas se nós cometemos erros, falhas contra as outras pessoas, contra a lei de Deus, contra nós mesmos, nós precisamos vir para reparar. E aí atrasamos mais ainda esse processo da quantidade de reencarnação que nós temos na nossa vida. Então, veja como observa isso. Então, está na lei. Quem disse isso? Jesus. Veja o que Jesus disse. Não sairás daqui enquanto não pagaste o último centavo. Ou seja, a menor dívida que nós tenhamos com as pessoas, com a lei de Deus, nós já precisamos reparar. E essa reparação, se cometemos aqui na Terra, é aqui onde a gente vai reparar. Então, daí, essa quantidade de encarnação não tem limite. Vai ser um número de vezes que nós precisamos para alcançar esse grau de aprendizado que o planeta Terra oferece. Certo? E à medida que o espírito vai aprendendo, vai se moralizando, então ele vai se purificando e com isso o espírito fica mais leve, mais tranquilo. O que é isso? Como é a história é essa de o espírito se purifica? A materialidade diminui. Como é que nós podemos entender isso? Vejam só. Nós sabemos que nós temos o corpo físico, não é isso? E temos o espírito, que é quem dá vida. Que é o quê? Filho de Deus. Ou seja, quem criou o espírito foi Deus. E criou muito antes de o corpo nascer. O nosso corpo, quem criou? Nosso pai e nossa mãe. Através da junção, né, dos elementos primários, né, o óvulo e o espermatozoide, é que se unindo vai formar um ser vivo e vai gerar, se tiver num ambiente apropriado para se desenvolver, né? Mas para dar vida a esse corpo precisa ter o espírito, e esse espírito é filho de Deus e tem a seguinte característica: ele é eterno. Vejam só. Então, o corpo é temporário, tem data marcada, né? Ou como o pessoal chama, né?
tempo de validade. A gente não chega a 200 anos, não dá para aguentar isso, né? Mas o espírito não, ele é eterno, porque ele é uma criação de Deus. E as criações de Deus são perfeitas. Só que Deus colocou o seguinte aspecto, para ser justo: todos os espíritos nascem da mesma forma, são criados, perdão, da mesma forma, simples e ignorante, para que fosse justo. Então, nenhum dos espíritos, filhos de Deus, nasce diferente. Todos partiram do mesmo princípio, simples e ignorante. E através das experiências de vida, vão adquirindo os conhecimentos, os valores, as virtudes, e aí vai evoluindo, vai crescendo até um dia chegarmos à perfeição e nos tornarmos o que? Anjos. Então, todos nós somos perfectíveis, ou seja, podemos atingir a perfeição. Então, como se purifica agora? Né? Purifica da seguinte forma: nós, espírito, para se ligar a um corpo, nós precisamos de um elemento intermediário, que é o perispírito. Então, esse elemento intermediário, ele acumula, registra todas as nossas energias. Se for energias boas, são energias o quê? Luminosa, suave, leve. Se for energias pesadas, aí são grosseiras essas energias, são escuras, são densas. E isso fica impregnado no perispírito e vai com ele, porque o perispírito, quando a gente morre, o perispírito vai com o espírito, segue, e vai trabalhar na própria formação. Então, nós temos todas as energias necessárias. E todos os registros que nós temos das vidas passadas está no perispírito. Então, é esse perispírito que está agregado ao espírito que se sobrecarrega. Então, à medida que a gente vai evoluindo, se desmaterializando, então a gente vai purificando o perispírito, consequentemente a gente purifica o espírito. Né? Em mundos mais elevados do que a Terra, esse corpo físico que nós temos, ainda estamos falando agora do corpo, né? Porque falamos no espírito, falamos também no perispírito, mas agora vamos voltar para o corpo. Então, o corpo que nós temos aqui na Terra ainda é um corpo denso, grosseiro. Já foi pior. Quando o mundo era primitivo, o nosso corpo era um corpo muito mais grosseiro. Você lembra das imagens, né, que a gente estudou sobre os nossos ancestrais, né? Era coisa meio pesada, né? Hoje a gente já tem aparências mais agradáveis, uma pele mais suave, tudo isso demonstrando uma evolução do nosso corpo físico. Então, essa é uma característica do nosso planeta, que já evoluiu do mundo primitivo para um mundo de própria regeneração. Nos mundos mais avançados, então, o corpo físico desse ambiente mais avançado é também mais suave, mais leve, mais tranquilo. Então, a nossa formação física, material, num planeta mais elevado, o corpo é superior, em termos de leveza, em termos de densidade mesmo, que a gente chama de densidade da matéria, é bem menor, não é certo? E isso vai acontecendo, à medida que vai evoluindo, à medida que vai avançando, vai se tornando menos pesado, menos compacto, e sujeito a menos vicissitudes. Vicissitudes, vocês sabem, né, o que é vicissitude, né? Vicissitudes são aqueles problemas que aparecem na nossa vida, as doenças, os aperreios, os problemas que a gente passa, que são situações desagradáveis, mas que elas ajudam-nos a crescer, a evoluir. Então a gente vai aprendendo a se tornar mais paciente, mais harmonioso, mais calmo, tendo resignação. Então, as vicissitudes, na verdade, embora seja um problema, mas para nós é algo que nos empurra para frente, empurra para o alto, ajuda a nos elevarmos. Então, no mundo melhor, então, as vicissitudes de um corpo também é menor. Porque hoje a gente tem aqui vicissitudes, não. Quantas doenças nós passamos, né? Agora estamos com corona, né? Por que a gente está com corona? A gente não está.
A gente não está, perdão. O mundo está passando por isso, né? Então, por que está havendo esse corona no mundo todo? E observe o seguinte, no mundo todo, não foi só China, Brasil, Estados Unidos, não, foi em todos os locais, né? Porque os corpos das criaturas têm a fragilidade, a dificuldade imunológica para superar. Todo mundo pegou? Não. Todo mundo tem os mesmos sintomas? Não. Tem o que chamamos de assintomático. Está com vírus, mas não tem o problema das sequelas. Então, o corpo dessas criaturas estão em melhores condições que suporta e vence os vírus, né? Os que tiverem menos imunidade, aí tem dificuldade, tá certo? Então, no mundo mais elevado, os nossos corpos são mais elevados, mais fortalecidos, mais purificados e, consequentemente, a gente não tem essas vicissitudes nos aperreando. Aí, continuando, né? Num grau mais elevado, desmaterializa-se o quê? O corpo, num grau mais elevado. Desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito, de acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver. Ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então, a gente está vendo agora que tem 3 elementos, né, que os espíritos nos ensinou: o corpo físico, o perispírito e o espírito. A essência divina, o espírito, ou que nós chamamos de alma, que é a mesma coisa, né? O perispírito é o corpo intermediário que faz com que ele se ligue ao corpo físico e é o registro de todo o nosso saber, de todas as nossas condições físicas de aprendizado, ou de falhas e defeitos e imperfeições, ficando registrado nele. Então, no mundo mais elevado, o próprio corpo está tão elevado, tão mais sutil, que vai se confundindo com as características do perispírito. Ou seja, o perispírito a gente nem vê, né? O corpo físico não, a gente vê. Mas no mundo mais elevado vai ficar numa coisa mais sutil. Então só vai poder ver quem estiver naquele próprio mundo e tiver as características que venha a perceber o próprio corpo. Daí existe uma coisa interessante, né? Muitos astronautas, né, foram para outros planetas, aqui não, né? Só foi até a Lua, né? Mas vai para Marte, vai para outros planetas no futuro, né? E provavelmente pode até não encontrar. Ou seja, nem perceber a existência de uma vida humana, se aquele mundo, Marte, ou outro mundo, né, Júpiter, ou outro planeta desse daqui mesmo do Sistema Solar, já esteja num nível mais evoluído e os próprios corpos já sejam muito mais sutil, que não sejam mais visíveis aos nossos olhos. Porque nós temos uma capacidade de visão, todos nós sabemos, né? Nós só vemos uma vibração entre ultravioleta e qual é o vermelho, né? A faixa de visão nossa. Se estiver fora dessas faixas, a gente não ouve. Não vê, perdão, né? Não vê. Da mesma forma, o som. Nós também não temos limite do som. A gente ouve uma faixa de vibração sonora. Você vê, tem alguns animais, como um cachorro, por exemplo, tem uma capacidade auditiva muito maior do que a gente. Então, mesmo aqui na Terra, você já vê uma diferença entre essas criaturas, mostrando para a gente que nós somos ainda um ser limitado. Então, no nosso planeta, tem essa característica. E em mundos mais elevados, mais superiores, as características são diferentes e melhores. No caso do corpo, seria muito mais sutil, muito mais leve, permitindo novas condições. Aí ele continua aqui. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais, até purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Então vamos analisar esse trecho. Tem muita coisa aqui, né?
Então ele falou, o perispírito mesmo sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais, até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. O que está dizendo aqui? Que esse corpo semimaterial que nós temos, ele também está evoluindo com a evolução que nós estamos tendo aqui na Terra. E vai fazendo o quê? Purificando. Se tornando mais sutil, mais luminoso, muito mais sereno e tranquilo. Né? Então, e essa purificação vai aumentando, aumentando, até quando completar toda a purificação, nós teremos a característica do Espírito puro, como Jesus, como muitos anjos, né, que já trabalharam e batalharam na sua evolução, aprenderam, ampliaram o saber, ampliaram os valores, as virtudes e se purificaram. Então, na verdade, há um processo evolutivo pela bondade de Deus, pela lei do progresso, que faz com que todos os seres evoluam. Então, vai evoluir o corpo físico, vai evoluir o perispírito, consequentemente, evoluir também o nosso espírito, que é o objetivo maior da nossa passagem aqui no planeta Terra. A gente continua. Se mundos especiais estão destinados como estação aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, a esses mundos, né? Como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar por toda a parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. Então, uma coisa bem interessante aqui, que ajuda a gente a ficar assim, digamos assim, um desejo enorme de evoluir, de se melhorar. Porque, vejam só, aqui no planeta, nós estamos presos à matéria. E essa matéria nos impede, né, até de voar, ou até de levitar. E nem voar, vamos voar mais simples, uma levitaçãozinha, né? Que tem algumas pessoas que já conseguem aqui na Terra, né? Ou seja, se elevar um pouco da sua condição de terráqueo, né? Da Terra, um metro e pouco ou mais, né? Então, tem pessoas que, através dos treinamentos de meditação, de aprendizados, conseguem sair do chão, né? Vencer a força da gravidade, né? Mas nós não podemos fazer isso. Nosso corpo espiritual, nosso perispírito é tão pesado, nosso corpo físico também, que nos impede, então nós somos presos. Se a gente quer subir, ou tem que subir numa escada, ou tem que pegar um avião, ou pegar um foguete, para poder levar o nosso corpo, né? Porque senão a gente não consegue, né? Muitas vezes algumas pessoas em sonho conseguem, né? Aí sonham e voando e tal. Aí podemos perguntar, por que as pessoas no sonho conseguem? Não é interessante? A doutrina explica. Quando a gente diz, nós temos corpo físico, espírito e perispírito. Então, o que acontece? Quando a gente dorme, nosso corpo físico está deitado, mas o espírito se liberta. Aí ele pode, com o perispírito, sair e ir para onde quiser. Onde ele puder. Mais precisamente, né? Não é onde ele quiser, mas onde ele puder ir. Porque ainda tem os limites do próprio perispírito dele, né? Então, como está separado do corpo, aí a gente pode sonhar voando e ver. Porque o sonho, na verdade, é a nossa vida espiritual. A gente passa a ter situações em que a gente pode até ir no tempo, né? Ou no passado, ou no futuro, ou no espaço. Então, muitas pessoas me dizem, eu sonhei com minha avó, eu conversei com ela, mas eu sabia que ela estava morta. Diga, e como é que ela disse? Ela disse que não se preocupasse não,
ficasse tranquilo e tal, porque aquela pessoa estava com algum problema de preocupação, né? Outras chegaram a dizer o seguinte: olha, eu sonhei com minha mãe, ela conversava comigo, mas eu me lembrei, não quero conversar com você não, você já morreu. Quer dizer, perdeu uma chance enorme de ter esse contato e conversar com a mãe, porque na verdade era com o espírito dela, ela em espírito conversando com o espírito da mãe, né? Então, isso é possível? É. Embora tenha outras pessoas que têm um desejo enorme de conversar, de ver, mas nunca conseguem. E o que é que diferencia isso? O merecimento, tá certo? As condições para poder realmente ter o merecimento de estar conversando, tá certo? Então, num estado mais evoluído, nos mundos melhores, a pessoa está livre e não precisa dessas dificuldades. Então, no planeta mais evoluído, nós podemos sair dele e ir para um outro, fazer visita, fazer trabalho e retornar. Porque o perispírito está bem mais livre, bem mais leve, que permite essa transformação, essa libertação e temporariamente nós nos deslocamos. Certo? E aí tem muitos espíritos que vêm para a Terra para ajudar. Embora viva num outro lado, num planeta, em algum local, né? Mas vem para a Terra e nos ajuda aqui nas nossas necessidades e nos orienta, né? Aí ele continua. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Então vamos analisar essa parte, né? Se nós olharmos, né, a encarnação do ponto de vista material nosso, ou seja, eu estou vivo, aí morri, aí nasci de novo, né? Depois morri de novo. Então, do ponto de vista daqui da Terra, isso são características dos mundos inferiores. Então, todos os mundos semelhantes ao planeta Terra, ou inferior a ele, ou ainda que estejam uma condição intermediária, vai haver esse processo de reencarnação. Então, na reencarnação, em qualquer ambiente que nós estejamos, ela tem um objetivo: nós vivermos naquele meio e admitir-se como uma pessoa, e vai viver uma experiência e aprender uma série de coisas para o nosso progresso, o nosso melhoramento. Então é por isso que a gente vai. Porque tem coisas que só a gente vivenciando é que nós vamos aprender. É muito difícil, por exemplo, eu chegar assim e dizer uma coisa, né? Olha, eu vou ensinar vocês a jogar xadrez. Olha, o cavalo é desse movimento, o rei é aqui, a rainha é desse jeito, o peão pode fazer isso, fazer não sei o quê, aí você faz isso aqui, tudinho. A gente sabe jogar xadrez? Nada. Vai perder para todo mundo. Porque além de saber isso, tem a estratégia, tem a experiência do trabalho, do movimento. Então tem uma série de coisas que a gente precisa que faz com que a gente ainda não tenha habilidade. Então, após uma série de vivência, dos treinos em relação a isso, é que eu vou poder realmente aprender a jogar xadrez. Aí eu sou capaz de ser uma pessoa expert no jogo e ser um vencedor, né? Então, vai muito depois do trabalho, do exercício das coisas que vai permitir isso. Então, da mesma forma, para a gente se libertar das coisas, a gente precisa se esforçar ali e ver o que é que precisa aprender. E só depois que nós aprendemos todas essas coisas é que a gente vai ter o merecimento de ir para uma escola melhor, ou seja, um planeta mais evoluído, onde a gente tem novos aprendizados, novas coisas a aprender. E aí a gente vai também exercendo nesse novo ambiente tudo o que necessitamos fazer, e aí até chegar a um nível que a gente não precisa mais
reencarnar. Entendeu? Então, todo o nosso esforço é nesse trabalho de purificação. Continuando, temos ainda a considerar que no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que se liga ao seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele tem mais ou menos felicidade, mais ou menos livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. Ou seja, o que é o estado de erraticidade? Não é um mundo, não é um planeta, não é nada disso, tá certo? É o intervalo entre uma encarnação e o nosso retorno numa nova vida. Essa erraticidade podia ser em qualquer ambiente, então não é um local físico, é chamado o período em que nós passamos entre um estado, né? De encarnado, desencarnamos e depois retornamos nascendo, certo? Então, a situação do espírito nessa condição vai se ligar ao que? A sua condição de adiantamento pessoal. Ou seja, o que eu atingi numa determinada vida, eu vou viver durante esse período sofrendo ou vivenciando as situações do nível que eu alcancei. Então, diferentemente, outra pessoa que evoluiu mais, que já está numa condição muito melhor do que a minha, ela vai ter, na erraticidade, uma condição de vida muito mais superior, em função daquilo que ela é, daquilo que ela já alcançou, daquilo que ela já aprendeu. Certo? Então, a erraticidade é uma continuação da nossa vida. Se eu estiver aqui, aí morri, ainda estava com raiva das pessoas, tinha ódio, tinha inveja, tinha um monte de sentimentos negativos, eu não vou me transformar, depois que eu morri, uma pessoa boa. Que era comum a gente dizer, né? Ah, fulano morreu, agora está no céu, ou fulano está uma pessoa boa. Não, não há essa mudança imediata. Tá certo? Nós vamos ser o que nós somos em função do que eu aprendi, do que eu consegui, do que eu alcancei na vida da Terra. E aí é uma coisa interessante, porque a gente não esquece os nossos parentes, a gente não esquece a nossa família, a gente não esquece as coisas que se ligam. E uma das que é mais comum, que a gente percebe, é que é uma coisa bem interessante, sabe? As pessoas que são apegadas às coisas materiais, por exemplo, aí morre e continua o mesmo apego. E tem uma coisa interessante, né? Que é chamado das casas mal-assombradas. Você já ouviu falar nessa história, né? Então, o que é que acontece? Aquelas pessoas que viveram ali naquele ambiente ficaram tão apegados àquele recinto que, ao invés de ir para um outro local, para um mundo espiritual, fica lá na casa. E quando vem morar outras pessoas que eles não gostam, toma aperreio. Dá muita confusão, assusta, faz um bocado de coisa, né? Proveniente de quê? Entidades espirituais pegam material ao seu ambiente, à sua casa, que fica não na erraticidade, no sentido de que está lá no local esperando uma reencarnação, mas sim preso ainda às coisas materiais que ele muito se apegou. Mas à medida que o espírito se desmaterializa, então ele vai esquecendo os apegos, esquecendo todas essas coisas e vai aprendendo coisas novas que nos ajudam a evoluir, a nos melhorar. Então, a encarnação é uma oportunidade que nós temos de ir aprendendo, vivenciando as coisas, se fortalecendo, né? Se nós não conseguimos fazer tudo, não tem importância. Deus nos dá uma outra oportunidade para continuarmos no processo evolutivo. E aí nós temos várias e várias encarnações, sem limite, mas sempre com o objetivo de a gente evoluir cada vez mais. Uma coisa muito interessante é que essa evolução no processo reencarnatório não necessita ser totalmente na Terra, porque Deus criou
né? Muitas moradas, né? Jesus dizia, muitas moradas na casa do Pai. Então, nós iríamos para um mundo semelhante ao nível da nossa terra. E poderemos também aprender lá as mesmas coisas que nós aprenderíamos aqui na terra. Né? Então, agradecemos a oportunidade de estudo e ficamos felizes com a ajuda, com o amparo dos amigos espirituais que nos ajudaram nesse momento, para que possamos trazer esses esclarecimentos. Muita paz. Então vamos agora agradecer por toda a ajuda que tivemos nessa noite. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Nesse instante, Pai amado, nós vos agradecemos a oportunidade que nós tivemos de estudar esses ensinamentos para que nós possamos melhor compreender a nossa vida, compreender a importância da nossa missão aqui na Terra, compreender os objetivos maiores de cada um de nós, que é aprender, vivenciando, evoluindo e se melhorando a cada dia. E assim, nos tornando criaturas melhores, mais amorosas, mais pacientes, mais serenas, mais calmas. E todas as virtudes que necessitamos, superando a nós mesmos, as nossas fragilidades. Que o teu amor infinito envolva todos nós, hoje e sempre. Assim seja.